Digitalização de processos do TJGO visa a extinção de documentos físicos. Cerca de 100 mil páginas são incluídas no sistema diariamente. Agilidade e privacidade pautam a atuação do juizado exclusivo para os casos de violência contra a mulher em Rio Verde. No programa de hoje, você vai conhecer a história de um importante personagem do judiciário goiano, o desembargador Clenon de Barros Loyola. E no quadro Justiça em Foco, nós conversamos com o novo presidente da Asmego, Dr. Wilton Miller Salomão. Esses são os destaques do Agenda Judiciária dessa semana. Uma das metas da atual gestão do presidente Leobino Valente Chaves é a digitalização de todos os processos do TJGO. E esse trabalho vem sendo realizado pelo esforço concentrado de uma equipe aqui do tribunal. Confira. Conforme um cronograma estabelecido pela diretoria do Foro de Goiânia, a terceira vara da Fazenda Pública Estadual será a primeira unidade que vai ter o acervo processual digitalizado. O contrato prevê que em 2 anos, mais de 46 milhões e meio de páginas de processos referentes a varas cíveis e ambientais e de precatórios da comarca de Goiânia estejam totalmente digitalizadas e que esse trabalho de digitalização possa alcançar até 100 páginas ao dia. Queremos até novembro do ano que vem, coincidindo com a inauguração do novo Foro Civil da comarca de Goiânia, que todos os processos dessas unidades judiciárias já estejam tramitando através do sistema virtual. São vários os benefícios a serem alcançados com a transformação do processo físico para o digital, como economia de recursos como papel, impressoras, toner, energia elétrica, bem como a celeridade do trâmite processual e a gestão da prestação jurisdicional. É uma maior segurança. Nós tivemos casos, inclusive no estado de Goiás e em outros estados, de varas que processos foram incendiados, ou por acidente, ou por atuação criminosa. O processo digital, não. Há toda uma preocupação com a segurança na tramitação desses processos virtuais. E então, o ganho será muito grande para a população, para os operadores do direito. A expectativa é que a mudança para o novo prédio do Fórum Cível, em novembro de 2016, será feita sem nenhum processo físico. Foi marcado para o dia 16 de fevereiro deste ano o primeiro júri popular do vigilante acusado de ser um serial killer. Tiago Henrique Gomes da Rocha será julgado pelo homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa de Ana Carla Lemes da Silva, em sessão no primeiro Tribunal do Júri de Goiânia. Em interrogatório na Polícia Civil, Tiago se referiu a Ana Carla como a sua 16ª vítima. A estudante, de 15 anos, foi morta com um tiro na região torácica enquanto caminhava sozinha por volta das 19 horas de 15 de dezembro de 2013 no setor Jardim Planalto, na capital. O julgamento terá transmissão ao vivo pela internet no site tjgo.jus.br. Instalado há cerca de 4 meses, o juizado exclusivo para o julgamento de processos relativos à Lei Maria da Penha vem alcançando bons resultados em Rio Verde. No ano em que a Lei Maria da Penha completa 10 anos, ainda preocupam os altos índices de violência doméstica, principalmente em cidades do interior. Atento a essa demanda, o Tribunal de Justiça de Goiás alterou, em outubro de 2015, a competência do Terceiro Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Rio Verde para juizado de violência doméstica contra a mulher. A comarca do município foi a primeira do interior do estado a ter uma unidade judiciária exclusiva para os feitos relacionados a gênero. A criação desse juizado foi muito importante para a cidade de Rio Verde, para a comarca de Rio Verde, na medida em que os processos de violência doméstica, antes, quando distribuídos para as varas criminais, não tinham atenção devida quanto pode ter hoje.
Não que os magistrados titulares dessas varas não dessem atenção aos processos, é que em cada vara dessas tramita mais ou menos 5.000 processos. E o juiz titular não tinha condição de dar atenção devida para esses processos, na medida em que a maioria dos processos que tramitam na vara de violência doméstica são tidos como menos graves do que aqueles que normalmente tramitam nas varas criminais. Nesta sala, no segundo andar do Fórum de Rio Verde, as mulheres têm um atendimento especial. Aqui prevalecem o respeito, a privacidade e a celeridade que esse tipo de ação requer. No juizado, tramitam atualmente cerca de 2.500 processos. Um dos critérios que permeiam o trabalho dos servidores é a agilidade. A digitalização do acervo promoveu rapidez e desburocratização na apreciação dos procedimentos que tratam de violência doméstica. Isso permite, por exemplo, que a análise de medidas protetivas seja feita em até um dia, ação que dá mais segurança às mulheres. Presidente do TJGO prestigia formatura de policiais militares. O presidente do Judiciário Goiano, desembargador Leubino Valente Chaves, participou da entrega do certificado aos participantes do curso de segurança de dignitários. Ao todo, 25 policiais que servem a assessoria militar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluíram as atividades. Foram 45 dias em que eles realizaram 18 disciplinas, dentre elas a de abordagem, disparo de tiro com autoridade, direção defensiva e inteligência. A assessoria do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás existe desde 1970 e esta é a primeira vez que forma uma turma específica para realizar a segurança de magistrados. Atualmente, são 106 policiais ligados ao departamento. A expectativa é que em 2016 outras 2 turmas sejam formadas, totalizando 75% da corporação. Hoje nós temos 40 policiais em atividade junto ao Poder Judiciário em diversas funções. Esses policiais vão revezando em escalas. Nós aumentamos o efetivo da assessoria militar para 106 policiais e estamos capacitando por núcleos. Estamos capacitando inicialmente 25 policiais para essa atividade e vamos em 2016 capacitar mais 50 policiais, principalmente porque tem aumentado a demanda de segurança para os magistrados em diversas áreas. Confira agora algumas decisões tomadas pelo Judiciário Goiano. Município terá que indenizar mulher que caiu de ambulância após acidente. O juiz Éder Jorge, da 2ª Vara Civil, Fazendas Públicas e Registros Públicos de Trindade, condenou o município a indenizar uma mulher em R$20.000 por danos morais e em R$2.267 a título de lucros cessantes. Segundo consta no processo, ela acompanhava sua irmã dentro de uma ambulância quando o veículo ultrapassou um sinal vermelho, vindo a colidir com outro carro, e as duas foram jogadas para fora do automóvel. Jovem com leucemia aguda que teve nome inscrito no SPC será indenizada. Segundo consta no processo, a jovem tentou por 11 vezes resolver a inscrição indevida de seu nome no órgão de proteção ao crédito em razão de uma cobrança errada em sua conta telefônica. Pelo desgaste sofrido pela garota que sofre de grave doença, a primeira turma julgadora mista de Anápolis, cuja relatora foi a juíza Luciana de Araújo Camapum Ribeiro, determinou que ela deve ser indenizada pela empresa em R$30.000 por danos morais. Secretário-geral de escola é afastado por assediar alunas. A juíza Placidina Pires, da 10ª Vara Criminal de Goiânia, determinou o afastamento do cargo de um secretário-geral de colégio estadual, situado na região sul de Goiânia. O homem é suspeito de ter assediado alunas, oferecendo vantagens como aumento de notas e anulação de faltas. A magistrada frisou que a denúncia narra que há relação entre o crime e as funções exercidas pelo acusado, motivo pelo qual justificou-se a decretação da medida. Estado terá que indenizar servidora que se lesionou ao cair de cadeira. A decisão condenou o Estado de Goiás a indenizar a servidora em R$15.000 por danos morais e em R$3.416 por danos materiais após ter caído de uma cadeira danificada enquanto trabalhava.
O relator do processo, o desembargador Luiz Eduardo de Souza, considerou que a queda foi proveniente da deficiência estatal, pois as cadeiras apresentavam condições desfavoráveis para a utilização. A Agenda Judiciária vai para um breve intervalo e na volta você confere uma entrevista com o juiz Wilton Miller Salomão, novo presidente da Asmego. Até já! De volta com o programa Agenda Judiciária e você fica agora com o quadro Justiça em Foco. O nosso convidado no quadro Justiça em Foco de hoje é o novo presidente da Asmego, o Dr. Wilton Miller Salomão. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marina. Bom, a eleição da Asmego aconteceu em dezembro, no início de dezembro. Foi uma eleição muito discutida, muito apertada. O que foi determinante, doutor Wilton, para que o senhor tivesse sucesso nessa eleição? Bom, determinante, eu acredito, a confiança dos colegas no nosso projeto. O projeto apresentado é um projeto que, embora nós sejamos apoiados pela atual presidência, né, que ainda fica até o final do mês, nós temos várias mudanças. Nós vamos dar uma continuidade à administração. Há uma mudança substancial na forma de administrar até agora e o que nós queremos implantar a partir da posse, dia 31 de janeiro deste ano. Quais são as principais propostas aí que o senhor pode destacar para a gente? Bom, nós temos algumas questões que vêm sendo tratadas, às vezes até como um tabu, que não são discutidas dentro da associação. E vem sendo questionado pelos associados. Muitos colegas questionam isso e querem participar de uma mudança, de uma discussão. Pode até não mudar, mas tem que discutir. E nós vamos dar essa abertura suficiente para que haja essas possíveis discussões, as discussões e possíveis mudanças. O carro-chefe dessa administração que se iniciará será a maior participação dos associados na administração. E a participação vai ser através das assembleias, que as assembleias se farão por virtual. Todas elas serão virtuais. Então, nós vamos abri-la na sede da Asmego, e o colega, de onde ele estiver no estado, em sua casa ou no fórum, a localidade que ele estiver, ele vai poder entrar, login e senha, participar, mandar sugestões, apresentar inclusive propostas de sugestão, de substituição, de mudança do projeto que está lá, que vai ser discutido, e votar. Isso é uma participação efetiva de todos os associados. O doutor Wilton, ele já foi juiz auxiliar da presidência do TJGO, já foi também juiz auxiliar da corregedoria e também funções na diretoria da própria Asmego, né? Isso tudo auxilia, né, nessa experiência, doutor Wilton, para que sejam feitas essas propostas aí. Realmente o senhor sabe da necessidade dessas mudanças e o que realmente os juízes, magistrados, enfim, precisam aí desse apoio da Asmego. Nós tivemos essa oportunidade de estar na presidência do tribunal por uma gestão, estar por 2 gestões na corregedoria, auxiliando corregedores, e ter desde 2000, a gente vem participando ativamente das ações dentro da própria associação. Antes, em 2003, como conselheiro, posteriormente, exercendo também o conselho e administrativamente na diretoria, junto com a presidência, uma presidência completa e durante um ano na primeira gestão do Dr. Gilmar. Certo. Doutor Wilton, o que o senhor visualiza de parcerias para a Asmeg, principalmente a Asmeg, né, continua aí com essa boa parceria que tem rendido bons frutos nesses cursos, tantos cursos aí oferecidos aos magistrados e servidores também do tribunal? Isso. O que a gente pretende agora com a Asmeg, e já tem sido feito pelo atual diretor, né, o desembargador França, é justamente essa descentralização, a Asmeg deixar a sede, deixar Goiânia e ir em direção aos colegas e se deslocar ao interior do estado. Dar essa atenção para as comarcas do interior. Justamente. E seguindo esse exemplo, nós queremos também descentralizar a Asmego. A associação hoje ela é praticamente centralizada em Goiânia, poucas atividades são feitas no interior. Nós queremos implementar maior número de atividades no interior, transferindo a associação para perto dos colegas, para perto dos associados.
Doutor Wilton, serão 2 anos, né? Agora 2016 e o ano que vem é o biênio, né? 2016-2017. O senhor vai estar à frente da Asmego. A expectativa é que chegue ao final do ano que vem, já em 2017, no final do ano que vem, com quais propostas já realizadas? Qual a expectativa principal do senhor? Olha, nós temos um projeto bastante arrojado, né? Primeiramente, esse saneamento interno com relação à situação hoje da associação em termos de patrimônio. Nós estamos criando a diretoria patrimonial, que é justamente para cuidar dos vários patrimônios que nós temos, alguns obsoletos, sem utilização, ou com muita baixa frequência de colegas, ao custo muito elevado. Então, essa é uma questão que nós queremos também discutir com os colegas, com os associados, sobre a manutenção ou não dessas pousadas, são 2 pousadas. Certo. Nós temos outros patrimônios também, lotes, imóveis em determinados locais do Estado que não são utilizados ou que não têm nenhum interesse atual para a associação. E sobre a viabilidade da manutenção desses. Então, essa diretoria é uma diretoria muito importante de ser criada porque ela é estratégica. A outra diretoria também está sendo criada, é a diretoria jurídica. Nós temos uma demanda muito grande, cada vez maior, da necessidade de magistrados de serem acompanhados por profissionais do direito, advogados, que vão fazer ou a defesa ou a representação em nome dos associados em determinadas circunstâncias, né, que são necessárias para ou defesa mesmo propriamente dita em corregedoria e outras coisas, ou então, inclusive, em ações que os próprios associados vão ser autores. E isso antes ficava meio perdido dentro da associação, porque os advogados, eles, uma vez contratados do escritório, eles faziam diretamente esse contato, essa atuação junto ao associado. Não tinha esse apoio direto ali. Justo. Nós vamos ter um diretor, esse diretor vai fazer uma supervisão das ações dos advogados, que é justamente para deixar os associados mais tranquilos com relação ao que está sendo feito, ao que está sendo acompanhado, e com a certeza de que a associação está junto deles, em todos os momentos que eles precisarem. Certo. Bom, a posse do Dr. Wilton e também da nova diretoria, né, completa, será no dia 31 de janeiro, né, deste ano, e vai cair num domingo, né? Justamente. É uma data pré-definida, então terá que ser mesmo no domingo, terá que ser né? domingo. Então a gente deseja para o senhor, Dr. Wilton, um bom trabalho à frente da Asmego e que sejam realizados aí todos os desejos e propostas aí, principalmente, que foram colocadas aí nessa eleição. Muito obrigado, agradeço e já de pronto convido a todos para a posse. A gente quer fazer realmente uma mudança administrativa, dar uma nova face para a associação e dar à associação aquela face que os magistrados querem que ela tenha. A Asmego que todos querem. Certo. Ok, então, obrigada. Esse foi o Justiça em Foco de hoje. Até o próximo. E no próximo bloco, saiba mais sobre a atuação dos oficiais de justiça. Voltamos já. De volta com a Agenda Judiciária e você vai agora conhecer um pouco mais sobre o trabalho de profissionais que são essenciais no âmbito judiciário. São os oficiais de justiça. A comarca de Goiânia conta hoje com 220 oficiais de justiça. Divididos em regiões, eles cumprem ordens judiciais expressas nos mandados. 10 profissionais são responsáveis pela distribuição referente às ações julgadas no 2º grau. De acordo com a diretoria da divisão, o fluxo mensal é de cerca de 1.000 mandados. Em relação ao cumprimento dos mandados, basicamente as ações são de mandado de segurança, né, que são interpostas contra órgãos públicos, secretarias de Estado, de município, contra governador, prefeito, procuradorias. Então, basicamente, essas intimações são para esses órgãos. Existem também para partes particulares, mas são um número bem pequeno. Além da distribuição dos mandados, os oficiais de justiça que trabalham na divisão do 2º grau desempenham outras funções. Eles dão apoio nas sessões de julgamento da corte, de todas as câmaras, né, de todas as sessões, e dão apoio nessas
sessões de julgamento e também fazem um plantão noturno das ações que são dadas entradas no 2º grau. Já na divisão de mandados do 1º grau, o fluxo de distribuição é bem maior. Os mandados são distribuídos pelo sistema de forma aleatória. Em média, um oficial entrega 130 documentos por mês. Alguns deles com maior agilidade, dependendo da urgência. Os oficiais têm um prazo geral, a partir do momento que distribui, de 10 dias para ele efetivar a ordem. Com exceção de casos de réu preso e liminares, que o prazo é menor, de 5 dias, e aqueles casos ainda de extrema urgência que devem ser cumpridos no mesmo dia pelos oficiais plantonistas. Essa é a meta deles, é o prazo para cumprimento. Mensalmente são distribuídos cerca de 20 mil mandados aqui na Central, mas apenas 50% desse total chegam a serem cumpridos. Isso porque são diversas as dificuldades para encontrar o réu, que muitas vezes se recusa a receber o profissional. Pedro Paulo é oficial de justiça há 25 anos. Para desempenhar o trabalho, ele conta que é preciso coragem e persistência. O mandado nem sempre é entregue na primeira tentativa. O maior problema que a gente enfrenta nas ruas é a falta de segurança, né? Tanto no momento do cumprimento da diligência, porque você não sabe quem que você encontra dentro da residência. Normalmente nos mandados criminais você vai intimar o acusado. Se for um acusado, um homicida, um estuprador, um sequestrador, você não sabe quão violento ele é. Outro também é a região que a gente trabalha, que muitas vezes não tem a segurança devida e a polícia também não tem o contingente, o efetivo para dar suporte a todos os oficiais em todas as diligências. O nosso horário de trabalho é das 6 da manhã às 20 horas. Normalmente a gente trabalha mais no horário que a gente ventila a possibilidade de encontrar a pessoa em casa, né? Ou cedinho, antes de sair para o trabalho, na hora do almoço ou à noite. E quando você não encontra nesses horários, finais de semana. Normalmente, quase sempre, a gente trabalha aos finais de semana também, sábado e domingo. Um sistema disponibilizado pela Corregedoria Geral da Justiça de Goiás permite a solicitação e emissão de documentos judiciais e extrajudiciais pela internet. Confira. O sistema permite que empresas solicitem e retirem de forma gratuita a declaração com as informações de todas as unidades judiciais e extrajudiciais pelo site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Antes da implementação deste sistema, as informações eram retiradas de forma presencial. O cidadão deveria se dirigir ao prédio do TJGO, entregar a guia de recolhimento simplificado e aguardar a geração da certidão. Agora, o cidadão entra no site, preenche os dados da empresa e o sistema emite online a declaração. O nome do prédio sede do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás faz homenagem a um importante personagem da história do judiciário goiano. Confira agora na reportagem de Giovanni Gomes e Aguinaldo Teixeira. Esse álbum de fotografias conta um pouco da história do judiciário goiano. Nessas fotos aparece um homem discreto e muito ligado à família. Esse é Clenon de Barros Loyola, o desembargador escolhido para ter o nome estampado à frente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Uma pessoa séria, austera, que os compromissos com ele tinham que ser cumpridos, não tinham, vamos dizer, facilitações. A vida é difícil, como eu já te disse, a carreira de juiz na época era pouco remunerada. Quando ele se ingressou na faculdade, para ele, eu acho que talvez tenha muita facilidade. Inclusive, ele chegou aonde chegou, acho que talvez por isso, né? Que ele já tinha um embasamento desde do avô, do pai, tios, irmãos, que também seguiram essa carreira. E nisso ele era muito rígido com ele mesmo. Ele trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Eu via ele no café da manhã. Na hora do almoço ele chegava às 11h30, meio-dia 15, meio-dia 20, ele já estava indo para o tribunal. Voltava do tribunal às 5h30, 6 horas, 7, 6h30 já estava indo para a faculdade de novo e voltava 10, 11 horas da noite. Cansado, já ia dormir, a gente pouco tinha tempo, né? Então a vida dele era trabalho, ele gostava de trabalhar e lia muito também, não era só livro de direito nem nada, ele lia tudo que ele gostava, lia muito jornal.
Clenon pertenceu a uma família de desembargadores. O sonho era ser engenheiro civil. Ele chegou a ir estudar no Rio de Janeiro, mas retornou para Goiânia e seguiu a carreira de direito. Aos 30 anos, se tornou juiz, sendo aprovado em primeiro lugar naquela época. Sempre corajoso, determinado e estudioso, ele aprendeu a ler em alemão, italiano e inglês para conhecer livros em outras línguas. Depois de passar por 6 comarcas e chegar a Goiânia, ele se tornou desembargador e, mais tarde, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás em 1969. Ele era uma pessoa que ele era um juiz de fato. Um juiz, se eu fosse apreciar, né, a atitude dele perante a vida, eu daria nota 10 para ele em tudo. Ele foi uma pessoa que nunca se deixou levar por circunstâncias, por partidarismo. Eu me lembro que eu falava assim: pai, em quem que o senhor vai votar? Ele falou assim: voto e fundo do bolso a gente não mostra. Então, nem a gente em casa sabia qual era a posição dele política ou como ele estava conduzindo um processo, ele não comentava. E naquela época, os juízes e desembargadores levavam os processos para casa. Quer dizer, meu pai levava. Meu pai ele tinha pressa de dar um fim, né, para as pessoas que estavam sendo julgadas, porque ele achava que justiça lenta não era justiça. Então, ele sempre levava para casa e procurava fazer o processo o mais rápido possível e sempre muito coerente com as coisas que ele fazia. O amor pelo direito levou Clenon para as salas de aula. Por 26 anos, foi professor na Universidade Federal de Goiás. Magistrados que hoje ainda atuam no Judiciário Goiano foram incentivados por Clenon. Se eu sou magistrado hoje, eu devo ao desembargador Clenon, porque pelo fato de eu ser muito jovem na época, havia uma resistência do tribunal ao meu nome. E eu, ao saber desse fato, através de outro professor, outro desembargador, que é o desembargador Fausto, ele me contou que havia uma resistência ao meu nome e que quem tinha defendido a permanência do meu nome como candidato foi o desembargador Clenon, que fez elogios à minha pessoa, dizendo que eu era uma pessoa bem amadurecida, embora jovem. E com isso eu fui à casa dele, ali próximo à catedral, e disse para ele que não seria mais candidato ao concurso de juiz. E ele não aceitou essa alternativa e empenhou para que eu fosse candidato, que eu já tinha estudado bastante, que ele confiava que eu pudesse ser juiz. E aí eu acabei contando para ele que o colega dele, o desembargador Fausto, tinha me dito que ali estava apenas para agradecer a defesa que fez do meu nome, mas aí ele ficou contrariado por o desembargador Fausto assim ter me contado essa situação e empenhou: não, você agora vai prestar o concurso a meu pedido, eu não abro mão, nem que seja só para me atender, você vai prestar o concurso. Então eu posso dizer, se hoje eu estou onde estou, devo ao desembargador Clenon, o meu querido professor. Em 1988, aos 68 anos, Clenon de Barros Loyola morreu vítima de câncer nos rins. Esta é um pouco da história do homem que carrega o nome do Judiciário Goiano. Vamos ver agora quais são os concursos públicos disponíveis no Poder Judiciário. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso lançou o edital de concurso público para preenchimento de vagas de analista e técnico judiciário. A remuneração inicial prevista chega a R$ 4.107. A inscrição começa na segunda-feira, dia 11, e vai até o dia 31 de janeiro. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem concurso público aberto para o cargo de notário, que recebe a outorga de cartórios públicos. Podem concorrer candidatos que sejam bacharéis em direito ou tenham uma experiência comprovada de 10 anos em serviço notarial ou de registro. Os vencimentos dos cargos são calculados com base nos lucros obtidos pelo cartório. A inscrição no concurso deve ser feita até 29 de fevereiro. E a Agenda Judiciária desta semana termina aqui. Uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo programa.